Pastor Sérgio Calegari, canal Farol e Natureza, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, trazendo à luz da palavra situações que nós precisamos saber. Irmãos, Jesus Cristo disse para os seus discípulos: muitas coisas gostaria-vos de falar, mas neste momento vocês não conseguiriam ouvir, não teriam ouvidos para ouvir. Porque, irmãos, uma coisa é o homem natural e a outra coisa é o homem espiritual. A Bíblia diz que o homem natural, ele não entende nada das coisas de Deus. Tudo para ele é fanatismo, tudo para ele é loucura. Ele não consegue discernir, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não tem como você entender uma coisa espiritual de uma maneira natural. Mas a Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, ele entende e ele não é discernido. O que quer dizer isso, irmãos? O homem natural, por mais sábio que ele seja, por mais capaz e talentoso, ele é manipulado pelo mundo espiritual, pelos espíritos da potestade do ar. Porque o Senhor Jesus, irmãos, nos ensina que um é o homem natural e o outro é o homem espiritual. E de duas coisas, irmãos, homem nenhum pode fugir ou se livrar. Todos nós um dia morreremos, e da influência que o mundo espiritual tem sobre nós, você crendo ou não crendo, você querendo ou não querendo, o mundo espiritual, ele te governa, ele te manipula. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ou nós somos manipulados pelas trevas, ou nós somos dirigidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que primeiro é o natural e depois é o espiritual. Foi assim desde o início, porque Deus, quando criou Adão, criou primeiro o corpo, do pó da terra Deus formou Adão. E quando Deus diz do pó da terra, irmãos, é das substâncias da terra, Porque nós somos compostos de vários minerais, cálcio, zinco, ferro, manganês, Nós somos constituídos de matéria física, a nossa carne. E depois que Deus fez a nossa carne, Ele soprou o seu Espírito na narina de Adão. Então o Espírito de Deus, quando entrou em contato com a carne, gerou a nossa alma, entendeu? Nós somos o fôlego de Deus, porque Deus soprou e nós fomos criados. A junção do Espírito de Deus com a nossa carne formou a nossa alma, o nosso eu. Então, irmãos, eu sou uma alma que me relaciono com o mundo através do corpo e me relaciono com Deus através do Espírito. Somos um ser constituído em três partes, amém? Corpo, alma e espírito, entendeu? O que vai herdar a vida eterna, a morte eterna é a alma. O que vai ter a morte eterna, a vida eterna é a alma, irmãos, porque a alma ela é imortal, Ou ela vai para o sofrimento imortal, ou ela vai para a glória junto com o Senhor, amém? E a partir do momento que eu aceito Jesus como Senhor da vida, porque o próprio Jesus me desejou, porque a Bíblia diz que não somos nós que escolhemos a Deus, mas Ele que nos escolheu e nos nomeou para que fôssemos e dessemos fruto, e este fruto permanecesse. Neste momento, irmãos, então, irmãos, foi o próprio Senhor Jesus que nos deu a oportunidade. Como a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos são aqueles escolhidos. Jesus me chama, Ele me dá a oportunidade, irmãos, Ele me deseja, Ele me dá a oportunidade. Ele olhou para mim, Ele olhou para você e nos desejou, amém? Nos deu a oportunidade. Cabe a cada um de nós abraçarmos a Cristo, abraçarmos essa oportunidade. E a partir do momento que eu aceito Jesus como Senhor da vida e começo a orar, começo a ler o Evangelho, começo a adorar a Deus, neste momento, irmãos, o Espírito Santo, ele me transforma do homem natural que não conhecia Deus para o homem espiritual que conhece. Porque a Bíblia diz, irmãos, antes eu te conhecia só de ouvir falar,
mas hoje nós conhecemos a Deus, de andar com Ele, de estar nele. Então, irmãos, quando eu começo a buscar o Senhor, o meu espírito que estava separado de Deus, a minha alma, que ela não se comunicava com Deus porque ela estava no pecado, ela estava adormecida, ela é despertada pelo Espírito Santo de Deus. E neste momento, irmãos, eu não sou mais um homem natural, porque eu me converti, eu aceitei Jesus, e a partir deste momento, o Espírito Santo vai fazendo em nós uma obra progressiva. A obra do Senhor na nossa vida, ela é dia a dia, ela é progressiva, é a cada momento que você chega na presença de Deus, Ele vai te transformando. Quanto mais você busca, mais você acha. Quanto mais você se dedica, mais perto você fica do Senhor. E chega um momento, irmãos, que você está com uma comunhão tão profunda com Deus, que você diz assim: já não sou mais como eu era, eu sei, porque Cristo entrou na minha vida e Ele me fez uma nova criação, amém? Porque aquele que está em Cristo, ele se torna uma nova pessoa, irmãos. A tua mentalidade muda, os teus sentimentos mudam, o teu jeito de enxergar, de viver e de agir muda. Por quê? Porque agora o Espírito Santo habita em mim. Agora eu me abri para Deus, e o reino de Deus, com toda a sua presença, com toda a sua unção, vem habitar em mim. Por isso que Jesus fez tudo o que Ele fez, para que hoje eu e você tenhamos o livre acesso no coração do Pai. Jesus disse: eu vou, porque se eu não for e não fizer tudo o que eu tenho que fazer, o Espírito Santo não virá. Mas indo eu, enviarei o meu Espírito, e é Ele que nos guia, é Ele que nos ensina, é Ele que nos abençoa. E é Ele, irmãos, que cada manhã te leva para mais perto de Deus. O Espírito Santo é o próprio Jesus em nós. O Espírito Santo verdadeiramente é o reino de Deus que veio fazer morada dentro de mim. Como Jesus disse: se vós me amares e as minhas palavras estiverem em vós, eu rogarei ao Pai, e nós viremos e faremos morada dentro de cada um de vós, entendeu? Jesus, irmãos, Ele quer habitar em mim. Jesus, Ele quer fazer morada em você. Jesus orou antes de ser crucificado e disse: Pai, da mesma maneira, Pai, que o Senhor está em mim, e por isso eu faço as obras que eu faço, eu também quero estar com eles, Pai. Eu também quero ser um com eles, através do Espírito Santo. E aonde eu estiver, meu Pai, eu quero que eles estejam comigo, para que vejam a glória que o Senhor me deu. Então, irmãos, Jesus, Ele habita em cada um de nós quando nós nos abrimos para o novo de Deus. Aí a sua vida vai se resumir a antes de Cristo, que você só existia, irmão, só sofria, era um zumbi. Eu vou dizer a palavra certa: nós andávamos como mortos, éramos mortos vivos. Mas a partir do momento que Jesus entra na minha vida, a plenitude, a graça, a alegria, a paz e o entendimento que eu não tinha, vem fazer morada em mim. Oh, irmãos, como é maravilhoso, né? Estar na presença de Deus. Quando nós olhamos para trás, nós víamos, irmãos, como nós éramos manipulados, errados, sujos, estávamos no engano e não entendíamos nada. Mas graças a Deus que Ele nos chamou para nos abençoar e para nos transformar. Irmãos, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer. Conheçamos o Senhor e nos aprofundemos no conhecimento de Deus. Porque, irmãos, quanto mais você buscar, mais você vai ser transformado. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.